Os filhos de Caim. O fio dourado e frio da história, a cidade se estendia abaixo deles como um circuito neural pulsante, um mar de luzes e vidas insignificantes. Do topo do arranha-céu de vidro e aço, que perfurava as nuvens de Londres, a humanidade não parecia mais do que um formigueiro, ocupada, previsível e iminentemente controlável. Lysander observava a paisagem urbana com olhos que haviam testemunhado a construção de Babilônia e a queda de Roma. Sua aparência era a de um homem no auge dos seus 50 anos, com cabelos prateados nas têmporas e um terno impecavelmente cortado que valia mais do que o salário anual da maioria das pessoas lá embaixo. Trabalham, amam, morrem nas cidades que construímos para eles. Lutam nas guerras que financiamos para eles. São gado, mas sob a pele, em seu sangue, corria um legado de milênios. Ele era um filho de Caim, um descendente direto da união profana entre Eva e a serpente. Ao seu lado, Kala, muito mais jovem na aparência, vibrava de impaciência. Seus olhos, de um tom invulgarmente penetrante de âmbar, traíam a sua verdadeira natureza mais do que ele gostaria. Lysander pousou a mão sobre ela e a parede deslizou para o lado, revelando não um cofre, mas uma escadaria em espiral que descia para a escuridão. Esta é a nossa biblioteca. Não havia livros, mas nichos na parede de pedra, cada um contendo um único artefato. O ar que subia era antigo, cheirava a pedra e a segredos. Eles não fazem ideia, sibilou Kyler, um sorriso predatório a tocar-lhe os lábios. Os humanos acreditam que os faraós eram deuses. Uma ideia útil que nós incentivamos. Não uma transformação grotesca como nos mitos, mas uma sutileza celular, a habilidade de alterar traços rejuvenesça, a pele, mudar a cor dos olhos. Havia uma cruz dos templários, forjada com um metal que não era deste mundo. A fé, disse Lysander, com tom de admiração relutante. A nossa obra-prima de controle social. Não podíamos erradicá-la. Então nós a cooptamos. Elas destroem a velha ordem. Permitem-nos redesenhar fronteiras, criar dívidas que levarão séculos a serem pagas e introduzir novas tecnologias e sistemas de controle. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram o auge desse princípio. Do caos, criamos as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. A admiração em seus olhos foi substituída por uma ambição afiada e perigosa. Organizações que falam de paz e prosperidade, mas cujo verdadeiro propósito é tecer uma teia de dependência econômica e política que nos coloca no centro de tudo. Vejo um apego a estes métodos antigos, a este jogo de sombras, disse Cal, sua voz baixa e sibilante. Ele viu em Cal o fogo primordial, a pura arrogância da serpente, sem a temperança que milênios de observação da humanidade lhe haviam ensinado. A linhagem deles tinha uma fraqueza fundamental, um pecado original que não era o assassinato de Abel, mas a própria natureza que o impulsionou. O espírito de Caim não era apenas um legado, era uma compulsão recorrente, mas a sua própria história era muito mais simples e muito mais brutal. Era a história de um irmão matando outro repetida infinitamente. Não em um campo poeirento no início dos tempos, mas nos conselhos de administração, nos gabinetes de guerra e nas criptas secretas, sob as cidades cintilantes do seu império invisível. E ele sabia que a sua maior criação, a ordem mundial, era tão frágil quanto a lealdade do jovem que caminhava ao seu lado. Ele se perguntou quanto tempo levaria até que Hala, ou alguém como ele, tentasse eliminá-lo, não por uma oferenda, mas pelo controle do mundo que a sua espécie havia construído meticulosamente nas sombras. A arrogância, a crença na própria infalibilidade. Nós temos o poder, a tecnologia, a riqueza,
Por que nos escondemos? Por que continuamos a sussurrar quando podemos gritar? Eles são fracos, emocionais, de vida curta. Nós somos eternos. É hora de pararmos de nos fingir de pastores e nos assumirmos como os deuses que eles sempre suspeitaram que existiam. Financiamos as cruzadas, não por terra ou por Deus, mas para desestabilizar reinos e criar o primeiro sistema bancário internacional sob o nosso controle através dos templários. A reforma protestante, um ajuste de mercado. O Vaticano estava se tornando complacente, monopolista. Eles são bilhões. Nós, milhares. A nossa força está no seu desconhecimento. Ele não via um rebanho a ser gerido, mas um banquete a ser devorado. No momento em que nos revelarmos, daremos a eles um inimigo comum, um monstro para unir-se contra. A história ensina que nada une mais os humanos do que um inimigo que eles possam ver e odiar. Introduzimos a concorrência para manter ambos os lados focados e a população dividida e fervorosa. Permitira que o mesmo indivíduo servisse como conselheiro na corte persa um século depois, como filósofo em Atenas. Na verdade, éramos os vizires, os altos sacerdotes, os sussurradores no ouvido do poder. Akhenaten tentou iniciar uma revolução monoteísta que ameaçava a nossa influência. Sua dinastia terminou abruptamente. As pirâmides não são túmulos, são ressoadores de energia, faróis para alinhar o planeta com certas correntes cósmicas que fortalecem a nossa longevidade e aguçam as nossas mentes, construídas com a nossa ciência e o suor deles. O nosso maior triunfo e o nosso maior risco. Demos-lhes a internet, uma ferramenta para se conectarem, para se expressarem, mas também a gaiola de vigilância mais perfeita já concebida. Nós monitoramos cada transação conversa, cada pensamento que eles ousam digitar. Manipulamos eleições com algoritmos, criamos pânico social com notícias falsas e vendemos-lhes a ilusão de liberdade, enquanto eles voluntariamente nos entregam todos os seus dados. O gado que não sabe que é gado é o mais fácil de pastorear. Jovem Kyle, o desprezo é um luxo. A eficiência é uma necessidade. Lysander não se virou. Seu olhar permaneceu fixo no horizonte. Ele caminhou para o nicho seguinte, onde uma adaga romana, um pugio, estava cravada num fragmento de mármore do Senado. Roma, a república era caótica, imprevisível, muitos homens com muito poder. Nós precisávamos de centralização. Financiamos a ascensão de César. Sua genialidade era inegável, mas sua ambição foi a nossa ferramenta. Quando ele se tornou grande demais, popular demais, sussurramos nos ouvidos certos. Brutus, Cássio, eles pensavam que lutavam pela liberdade. Lysander sorriu, um gesto sem calor. Nós apenas trocávamos um rei por outro, mais controlado. O império foi a nossa maior criação administrativa. Estradas para os nossos agentes, uma lei para governar a todos e um exército para esmagar qualquer um que descobrisse a verdade. Era a ordem natural das coisas, o segredo mais bem guardado da criação. Caim, o primeiro deles, nascido com o fogo frio da serpente e a argila frágil de Eva, não matou Abel por ciúmes de uma oferenda a um deus tribal. Foi um ato de supremacia. O híbrido, mais inteligente, mais forte e desprovido da sentimentalidade que assolava a prole de Adão, eliminou a concorrência. A marca de Caim não era uma maldição, mas um selo de soberania, um sinal genético que os identificava uns aos outros através das eras. A linhagem deles, a que chamavam simplesmente de a família, não era meramente uma conspiração. E a sua missão, ditada pelo primeiro pai, Caim, era simples: guiar a humanidade, moldá-la como argila, mas sempre das sombras. Pois a revelação da sua existência
quebraria o mundo. Você vê estruturas, Cal, disse Lysander, finalmente se virando para o jovem. Bancos, governos, corporações, mas não entende a arquitetura. Venha, ele o conduziu para longe da janela panorâmica, através do apartamento minimalista, até uma parede de obsidiana polida. A história que os humanos leem nos livros é uma fábula que escrevemos para mantê-los entretidos, disse Lysander, enquanto desciam. A câmara em que entraram era vasta. Lysander parou diante do primeiro nicho. Dentro repousava um chicote de ouro, com um escaravelho de lápis lazuli no cabo. Egito, disse ele. Cal tocou o vidro que protegia o chicote. Então nós éramos os deuses por trás dos deuses. Éramos a gestão Caridio Lysander. A capacidade de metamorfose era sua maior vantagem. Eles continuaram a andar. Kala parecia fascinado, absorvendo cada palavra. As guerras de religião foram por nossa causa. As guerras são os grandes resets, explicou Lysander. Eles chegaram ao final da galeria. No último nicho, sob uma luz fria, havia algo moderno. Um microchip de silício, o primeiro protótipo de um processador. E agora chegamos à era da informação, disse Lysander. Carlo olhou para o chip, depois para Lysander. Você fala de controle, Lysander, de pastoreio, mas eu vejo hesitação. Lysander olhou para o jovem e pela primeira vez em séculos sentiu um calafrio que não era apenas a temperatura da cripta. A revelação do nosso poder seria o fim do nosso poder, respondeu Lysander. Sua voz um aviso, mas Kala já não ouvia. Ele olhava para além de Lysander, para o mundo que os esperava lá em cima. Lysander compreendeu. O ciclo estava se repetindo. A geração mais jovem, impaciente e faminta, pronta para derrubar a antiga. Enquanto subiam de volta para a luz do século XXI, Lysander sentiu o peso de todas as eras sobre os seus ombros. Eles haviam moldado a história humana, sim,